Nampula, de fato, eu tenho um carinho muito especial por Nampula, porque é onde começou uma trajetória política da minha vida muito particular. Eu costumo dizer que Nampula é onde tudo começou, né? Porque na altura em que eu amadureci na Renamo, Nampula, sobretudo na Cala Porto, foi um caldeirão de muitas ideias, muitos projetos que foram forjados em Nampula. Portanto, eu vou muito proximamente, mas como sabe, nunca posso fazer anúncios prévios sobre onde é que vou de surpresa. É de chegar muito brevemente a Nampula, mas sabe que não posso avisar e sabe quais são as razões. Bandeira, ponta de lança. A bandeira, o projeto da nova bandeira sai antes do dia 27, portanto nós assumimos o compromisso de que seria dentro dos 100 dias, né? Daquelas medidas dos 100 dias, portanto antes do dia 27 de abril nós vamos ter o projeto da bandeira anunciado. Só para teres uma ideia, o projeto da bandeira é um dos trabalhos mais árduos que nós tivemos, porque nós pusemos à disposição um e-mail que era para as pessoas mandarem as propostas da nova bandeira de Moçambique. Nós recebemos 3.200 e-mails. Então as equipas que nós tínhamos disso, tanto em Moçambique como fora de Moçambique, de designers, não estavam a conseguir tomar conta do recado. Agora fortaleceu-se a equipa e estamos a acelerar na análise deste projeto, mas certamente que antes do dia 27 ele vai ser dado a conhecer. Ponta de lança. A ponta de lança foi naquela altura, naquela época, e nós vamos ter agora coisas muito mais interessantes nos próximos tempos, que não vai precisar de ficar com muita saudade da ponta de lança. Muito bem, vou aproveitar esta level de perguntas para fazer algumas relacionadas que eu tenho aqui comigo. Okay. Depois dos 100 dias, o plano de 100 dias de Venâncio Mondlane, o que vem a seguir? Bem, depois dos 100 dias, os 100 dias era o programa, digamos assim, de curto prazo, né? Dos primeiros, portanto, curto prazo é sempre menos de um ano, né? Era de curto prazo. O que vem depois dos 100 dias tem um projeto de partido, né? Como sabes. Temos também este plano quinquenal do governo que eu disse, que é a nossa proposta. Portanto, essas são as dois grandes projetos que nós estamos a trazer para contribuir para aquilo que Moçambique precisa realmente durante os próximos 5 anos. Vai, em algum momento, voltar a convocar manifestações, de certa forma? Não, isso é uma pequena incógnita, né? Por falar em manifestações, o que está a acontecer agora é que essa palavra manifestação tentam diabolizar essa palavra, que se associa a manifestação como se a manifestação fosse um crime, como se a manifestação fosse sinônimo de desordem, de vandalismo. Portanto, a palavra vandalismo, veja lá só como essa palavra foi tão banalizada e tão mal usada, sobretudo pelos mercenários digitais do regime, que tudo é vandalismo, sempre associa a manifestação com vandalismo, mesmo quando não há vandalismo. Então, manifestação é um direito constitucional, manifestação é um direito fundamental dos cidadãos, quer dizer, sempre que houver alguma situação em que as pessoas não concordam com o governo do dia, com o regime, tem a liberdade constitucional, é um direito que tem que ser usufruído, não é um favor. Então não há problema nenhum, sempre que nós notarmos que existe necessidade de fazer um protesto, claro que vamos manifestar, nisso não há problema nenhum. Então, sempre que tivermos essa convicção, vamos manifestar, isso não está vedado, nem nenhum pecado, nem nenhum crime. Portanto, manifestação é uma arma poderosíssima, importantíssima, e até é uma arma importante mesmo para quem está a governar. Devia promover o direito à manifestação, porque o direito à manifestação desperta quem governa do que é que deve se empenhar mais em resolver, que representa as expectativas do próprio povo. Mas aqui a percepção é ao contrário, que a manifestação tem que ser combatida. Os manifestantes têm que jurar sangue dos manifestantes, quer dizer, é tudo exatamente a pirâmide virada totalmente ao contrário, né?
Muito bem, estou a receber muitas perguntas para não me... Estou a ver a sorrir, o Raul. Parece que algumas perguntas são mesmo engraçadas. Algumas perguntas são engraçadas. Vamos colocar a posterior uma questão de alinhamento aqui, para não me perder. Em que circunstâncias Venâncio Mondlane poderia convocar manifestações neste novo contexto? Em que circunstâncias? Por exemplo, uma manifestação que eu acho que é importante, até que vai acontecer este mês, no dia 18, vamos ter uma manifestação. Dia 18 de março vamos ter uma manifestação que todos nós, os que concordarem, naturalmente, estiverem de acordo, que eu acredito que a maioria, dia 18 de março nós estipulamos como um novo dia dos heróis moçambicanos. E todos nós vamos levantar os cartazes daqueles que nós achamos que são os heróis da nossa vida, são os heróis do povo. É uma manifestação. É que as pessoas pensam que a manifestação, alguns, pensam que a manifestação é sempre um movimento de correr nas ruas, saltar em cima dos carros, das lojas. Isso não é manifestação. A manifestação, o que é? É uma demonstração pública de um repúdio, ou então, até porque não, de uma aprovação. Sabe, há manifestações que você manifesta agrado. Então eu posso até manifestar para elogiar o governo, por que não? Então vamos também jurar sangue quando alguém está a manifestar para mostrar que está de acordo. Portanto, é uma percepção totalmente deturpada aqui. Eu posso manifestar para exaltar o povo moçambicano, posso manifestar para exaltar a mulher moçambicana. É uma manifestação pacífica, nobre. Portanto, não se confunda. Vamos convocar manifestação sempre que acharmos que queremos repudiar alguma coisa ou queremos exaltar alguma coisa. Esse é um direito fundamental. O engenheiro Venâncio Mondlane defende que dia 18 de março é a nova data dos heróis moçambicanos. O que vai acontecer efetivamente dia 18? Já falou da marcha, essa manifestação. O que efetivamente vai acontecer? Há de haver paralisação? Dia 18 de março, todos nós que estamos de acordo com isso, que acredito que é uma boa franja dos moçambicanos, estamos em casa esse dia, estamos em casa com a família, com os nossos amigos, no nosso bairro, e vamos levantar os cartazes de quais são aqueles heróis que nós achamos e julgamos são os heróis verdadeiros do povo moçambicano. Então essa manifestação vai ser mais de cartazes de exaltação nos bairros, nas casas, com a família, com os amigos. Basicamente vai ser uma celebração dos verdadeiros heróis do povo moçambicano, porque já explicamos aqui, não podemos de forma nenhuma, havia aí um pseudo-intelectual que veio dizer assim que há um problema de deficiência histórica, não há conhecimento histórico, não há dúvidas nenhuma da história da independência de Moçambique, blá 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 blá. Quer dizer, tudo dentro da caixa, quer dizer, o intelectual orgânico. Portanto, para ele o que foi ensinado, o envenenamento ideológico histórico que ele sofreu desde a escola primária, então ele está agarrado naquilo, não consegue ir para além disso. Então este é que é o grande problema. Portanto, se assim fosse, hoje não teríamos o desmoronamento na década de 90 da União Soviética, não é? Porque todos foram os que nasceram na União Soviética antes da década de 60, eles também achavam de que aquela era a grande nação e o grande ideal de nação para eles, mas com o tempo, historicamente, foi-se provando que não. Não é por acaso que haja muitas estátuas de heróis em várias partes do mundo, em certos momentos históricos, essas mesmas estátuas são derrubadas, porque há um novo contexto, há uma nova percepção, há atualização de dados históricos e de fatos históricos que trazem uma percepção diferente. Então, eu vi aí um que se diz intelectual, que há de fazer umas aproximações que são uma verdadeira tristeza, não é? Quer dizer, é uma diarreia intelectual já mais vista. Engenheiro, a questão que fica é há quem defende que este processo na Procuradoria-Geral da República tem em vista uma possível condenação a engenheiro. Sim. Se isso acontecer efetivamente, o que poderá acontecer? Se haver uma detenção, por exemplo, do engenheiro Venâncio Mondlane, vai convocar manifestações, paralisações no país? Olha, Raul, uma das questões, por exemplo, tu a ver as perguntas que te fazes, vais convocar manifestação, quer dizer, também uma das coisas que eu não gostaria que acontecesse neste país
é haver uma espécie de monopólio da iniciativa para as manifestações ou das iniciativas para ideias que desafiem o atual status quo. Era importante também, para mim, eu ficaria muito mais satisfeito e teria muito maior orgulho de este impulso que eu dei neste momento, depois a juventude por si só começasse a ter as suas próprias iniciativas, porque pode acontecer que as minhas percepções e a minha forma de ver as coisas também com o tempo fique caduca, que haja pessoas que vejam de uma forma diferente. Então eu penso que quanto a essa matéria eu preferia, em vez de assumir que vou convocar uma manifestação porque fui condenado, eu preferia deixar esse assunto ao cargo do próprio povo moçambicano. Portanto, eu não gostaria de ser eu próprio visado a manifestar a meu favor. Quer dizer, isso também seria colocar as pessoas muito dependentes de mim, como se elas não tivessem iniciativa, como se fossem acéfalas, né? Como se não tivessem ideias. Então, isso deixava ao cargo do próprio povo o que vai achar e como é que vai agir em relação a isso. Aqui acusa o Jair Venâncio Mondlane de estar a sabotar a economia de Moçambique. Estar a sabotar a economia de Moçambique com estas manifestações e pelas pessoas que o seguem. Assume isso, que está a sabotar a economia. Nos últimos tempos, os empresários esquecem-se de prejuízos avultados por causa das manifestações. Há uma percepção de que o engenheiro é responsável, por exemplo, dos 1000 e tal funcionários da Revimbo que perderam os contratos por causa da situação das manifestações. Assume isso? Não, eu acho que não. Quer dizer, é assim. Duas coisas que aqui é preciso perceber. Primeiro, eu já tinha falado disto até ontem quando saí da Procuradoria. O momento mais dramático que o país passou pelas supostas manifestações não há uma relação de causa ou efeito entre o que eu disse e, por exemplo, o que ocorreu depois do dia 23 de dezembro. Não existe. Portanto, este vai ser o grande problema que a justiça vai ter, se bem que é esse o desejo que tem, de dizer que os danos ou o vandalismo que ocorreu no dia 29, no dia 24, depois do anúncio dos resultados pelo Conselho Constitucional, estão inteiramente relacionados com as declarações que o Venâncio fez. Portanto, este vai ser o primeiro desafio para mostrar essa causa e efeito. Porque não adianta só a pessoa alegar. A pessoa tem que produzir prova de que isso aconteceu. Como diz o Custódio Duma, é preciso encontrar, porque a responsabilidade criminal é individual. Então, é preciso encontrar quem cometeu o dano, quem é a pessoa que destruiu a fábrica, quem é a pessoa que destruiu a barraca, e depois conseguir fazer uma conexão lógica e de casualidade entre este ato deste indivíduo e aquele que o instigou a fazer. Esse exercício é importante. Isto aqui é básico para saber justiça. Primeiro ponto. Segundo, é preciso perceber que a partir do dia 23, onde começaram a acontecer essas questões, é preciso perceber que existem provas subejantes de elementos da Polícia da República de Moçambique que andavam a arrombar armazéns, andavam a arrombar empreendimentos e ainda convocavam a população para entrar e fazer o saque, como uma estratégia de criar uma ideia no empresariado de que os manifestantes são vândalos, destroem seus bens, e foram eles que levaram estes empresários ou à falência ou a perdas avultadas. Essa era uma estratégia que foi usada, portanto não podemos nos perder disto, e há provas sobre isto, não é? Portanto, é preciso perceber que os objetivos que nós tínhamos com as manifestações estão ditos exatamente nos vídeos. É preciso buscar os vídeos, as lives, e tentar fazer uma relação entre o que eu disse e o que ocorreu, e ver se há uma relação direta entre o que ocorreu e o que eu disse. Não é um polícia pegar um blindado e rebentar um armazém,
depois dizer para o pessoal para saquear, e no dia seguinte dizerem o dono do armazém de que você foi saqueado porque o Venâncio convocou manifestações. Portanto, isso é totalmente falso. Portanto, este é o primeiro ponto que é preciso verificar. O segundo ponto, é preciso perceber uma coisa: se há algum prejuízo da economia e as pessoas estão preocupadas com quem está a prejudicar a economia, então vamos lá fazer uma análise muito global da coisa. Qual é a dimensão do prejuízo de economia que foi feito, por exemplo, com esta governação, com este regime? Alguém está preocupado com isso? Qual é a dimensão disso? Por exemplo, só o serviço da dívida que nós temos com, ainda bem, vocês aqui do CIP têm muitos artigos sobre isso. Toda a gente sabe ou devia saber que as dívidas ocultas, não é? Nós estamos a pagar. Nós estamos a pagar as dívidas ocultas. Portanto, nós temos prestações a pagar. Só o serviço da dívida, das dívidas ocultas, alguém já imaginou cada prestação, quanto é que ela é e qual é o dano real que estão a atribuir a essas manifestações? E fazer um contrapeso entre as duas coisas. Ou então essa visão, uma visão seletiva, ou uma visão para obliterar, para escamotear aqueles que de fato ao longo de 50 anos destruíram esta mesma economia. Portanto, esta abordagem tem que ser feita. Às vezes há determinadas narrativas que são feitas justamente para fazer aquilo que eu chamo da cortina de fumo. Quer dizer, as pessoas sabem onde é que está o grande problema que existe na economia nacional, eles desviam, indicam uma outra razão para as pessoas esquecerem-se do que realmente tem colocado o país a afundar. Portanto, não é isso. E nós estamos nos manifestar exatamente por quê? Porque há uma percepção de quem está a destruir a economia. Então, não querem que a gente veja as razões da manifestação. Querem apenas que se olhe a manifestação como o alfa e o ômega da desgraça que os moçambicanos estão a esquecerem de quem que profundamente tem prejudicado este país. Engenheiro, o que é certo é que mesmo sem anunciar as manifestações, há situações que vão acontecendo por todo o país, em alguns pontos. E isso faz lembrar de algumas palavras que disse aqui no podcast, que é provável que este governo não chegue ao fim. Entende? Também concordo. Entende que... Estou de acordo contigo. Entende que estes pequenos focos de estabilidade vão acontecendo um pouco por todo o país, podem resvalar para um cenário quanto este? Sim, quer dizer, este governo chegar ao fim do mandato ou não, depende do próprio governo. Claro, eles têm a possibilidade de sobreviver se estudarem o momento, como se diz, fazer a correta leitura dos sinais, a perceberem-se para onde é que os ventos estão soprando. E apercebendo-se disso, saberem se ajustar para a direção e para a intensidade dos ventos. Significa isto o quê, em termos concretos? Significa assumir a postura, decisões e opções corretas em função do momento político, econômico e social em que o país se encontra. Eu gosto de usar este exemplo. A União Soviética, tão megaloma gigantesca que ela era, que parecia o maior império do século XX, e que depois não haveria nada que se comparasse à grandeza da União Soviética. Mas Gorbachev percebeu que havia chegado o momento histórico em que, se a União Soviética continuasse com a estrutura administrativa como um mini império que parecia, os danos que iam acontecer futuramente seriam extremamente graves, não só para a União Soviética, mas também para a Europa, que iam trazer problemas muito sérios para a Europa, e que haviam de haver problemas, carnificinas tremendas, e desgraças tremendas que podiam acontecer na União Soviética. Gorbachev, quando se apercebeu destes sinais, tomou uma decisão de antecipação da tragédia. É quando ele vem com a ideia da perestroika. Então, eu digo, a Frelimo, neste momento, está mais ou menos no mesmo momento. A Frelimo está no momento em que ela não tem outra opção se continuar com este tipo de política, senão uma implosão. Ela vai implodir, destruir-se por dentro.
Então é importante que a própria liderança da Frelimo se aperceba disto e introduza uma perestroika na própria Frelimo, que se não fizer isso, não tem hipótese de chegar ao fim deste mandato. Quem está a liderar a Frelimo nesta altura é o Presidente da República. Esta decisão, o exemplo que deu da Rússia, foi o líder máximo da nação que tomou esta decisão. Entende que deve ser ele ou o partido de Frelimo, porque a ideia que se tem, parece que o partido de Frelimo tem mais poder que o próprio chefe de Estado. Quer dizer, esse é parte da perestroika. É parte da perestroika, quer dizer, fazermos uma revisão constitucional que permita que se reduza, isto também já é uma cartilha antiga, nem estou a dizer nada de novo, quase toda a gente diz a mesma coisa, que permita que o país funcione com uma diferenciação clara do que é Estado, do que é partido. Isto é importante, porque este é um problema histórico que nós temos. Porque em 1975, esta é uma coisa que eu gosto muito de falar dela, o problema da Frelimo de nunca ter cumprido nenhum acordo, é por isso que hoje estão a matar muita gente, porque eles nunca tiveram nenhuma cultura de cumprir acordos. Em 1974, em Lusaka, quando se assinou o acordo para a autonomia e independência de Moçambique, houve uma garantia no governo de transição português e moçambicano de que depois do dia 25 de junho de 1975 ia-se definir a data para as primeiras eleições multipartidárias de Moçambique. Isso foi acordado em Lusaka. Mas a Frelimo, quando toma o poder em 75, pega no acordo de Lusaka, rasga e determina que em Moçambique havia apenas um partido único, não haveria nenhuma eleições multipartidárias e torna proibitivo a liberdade política, a liberdade de participação política. Os partidos tornam-se ilegais, são presos, os líderes dos partidos que existem são fuzilados. Este é o grande problema. Então a Frelimo começou aqui. Então, na Constituição de 75 se define como guia do Estado e do povo. Está a ver o que é isto? Depois, a seguir, se identifica como um partido de orientação marxista-leninista. Veio acrescentar aqui. Este é um problema histórico que é preciso quebrar. Portanto, um presidente da Frelimo hoje tem que ser suficientemente corajoso para dizer que esta herança histórica que a gente traz não é adequada aos tempos modernos. Os termos de referência foram assinados, não entende que vão para esta lógica, os termos de referência estão lá, uma das questões é a redução dos poderes do chefe de Estado. Não entende que esta lógica aqui está a seguir o chefe de Estado? Esta lógica que está a seguir devia ter, por exemplo, renunciado a qualquer possibilidade de ser eleito presidente da Frelimo. Sabe, o que conta muito, as teorias, elas vêm e passam. Os exemplos, esses exemplos, dar o impulso a dizer que aquilo que nós queremos para a nossa nação, eu vou dar um exemplo para minhas próprias opções pessoais. Então eu rejeito, eu não vou concorrer para ser presidente da Frelimo. Aquilo significa que este acordo que foi assinado apenas para o inglês ver que ninguém vai cumprir o acordo. Está aqui um sinal que não há garantias nenhuma, não tem timings, não tem um plano de ação. Este é um grave problema. É verdade que dizem que são termos de referência para o diálogo. Ok, mas esse diálogo, qual é o timing? Qual é o cronograma? Não temos. Logo, é algo abstrato, pura e simplesmente para simbolicamente se transmitir uma ideia de que há interesse na estabilização, mas efetivamente não vai ser feito absolutamente nada. Está a dizer outras palavras? Não, eu não sei se foram enganados, porque eu tinha que ter certeza se no meio deles não houve este entendimento, mas eu acredito, pela experiência que estes partidos têm, sobretudo o MDM e a Renamo, são partidos que têm história, têm estrutura, têm quadros experientes que sabem muito bem como é que essas coisas funcionam, né? O Podemos, esses dois partidos, que é o MDM e a Renamo, eu acredito, né, que não me levem a mão, agora vão dizer que o presidente Yusuf Mohamed, que te tratava como filho, tem boas relações contigo agora, mas eu estou a falar de forma franca e direta. O que eu acho
é que a lógica... Eu tive um encontro hoje com os senhores séniores, umas grandes figuras do país, tivemos uma reunião focando na composição dos órgãos colegiais. Isto é, como é que a gente compõe a Assembleia da República? Como é que a gente compõe o Conselho de Estado? Até havia... E a lei eleitoral, o que se revia? Não se revia nem mais nem menos do que a composição dos órgãos eleitorais. De uma forma sintética, os acordos ao longo de 30 anos foram acordos para saber quem ocupa lugar, quais são os benefícios. É exatamente um acordo de políticos, de posições, de benesses. Então, o grande problema que se coloca agora é nós transitarmos desse tipo de acordos, que são acordos pura e simplesmente de políticos para políticos, mas tem que ser acordos que tragam medidas de curto prazo, de médio prazo, para alívio do custo de vida das pessoas. Esta parte está em falta nos acordos e está em falta também o timing. Mas respondendo à sua pergunta que dizias, será que eles foram enganados? Agora deixa-me só responder essa parte. Portanto, eu não sei se foram enganados, mas uma coisa que ficou evidente é que dos resultados que foram anunciados pela CNE, o Conselho Constitucional fez uma coisa que não é legal, totalmente ilegal, que foi alterar os resultados da CNE. O Conselho Constitucional não pode fazer isso. Não é função do Conselho Constitucional entrar nas questões operacionais. Tirou 24 lugares, que eram da Frelimo, e os distribuiu pelo Podemos, MDM e Renamo. Agora, a gente não sabe qual foi o custo de ter abdicado dos 24 lugares para dar a esses partidos. Agora, aí era preciso fazer uma pesquisa e perguntar aos 4 partidos o que motivou os 3 partidos, o que motivou a Frelimo a dispensar 24 lugares e distribuir por eles. Provavelmente, uma das moedas de troca era também aceitarem assinar este acordo, mesmo sabendo que é um acordo para o inglês ver, mesmo sabendo que é um acordo que não vai dar em nada. É por isso que nós vemos os próprios líderes que assinaram o acordo, quando dão entrevista aos órgãos de comunicação, eles próprios colocam dúvidas e ceticismo sobre a implementação do acordo que eles mesmos assinaram. É só ver os jornais o que eles dizem. Está a dizer outras palavras que uma moeda de troca? Eu acredito que sim, pelo menos estou a falar dos aspectos visíveis e comprováveis. Então eu acredito que estou a ver mais, que seja mais provável que tenha sido uma moeda de troca pelos lugares que a Frelimo supostamente retirou e distribuiu por eles. Não estou a ver outra razão. Claro, se eles forem enganados, como não tenho elementos para tirar esta conclusão, eu prefiro colocar como hipótese que foi uma moeda de troca pelos lugares que foram dados. Imagina, o MDM tinha quantos? Tinha 4. Passou para 8 deputados. Então, isto não é brincadeira. A Renamo tinha 20. Passou para quê? 28. O Podemos tinha quantos? Tinha... agora passou para 43. Qualquer coisa 47. Assim. 47. Então, isto tudo não é brincadeira, né? Porque você sabe que no Partido de Frelimo havia pessoas que estavam na fila, né? E que depois viram que já não vão entrar no Parlamento. Então isso tem um certo custo, né? Isso tem um certo custo. O senhor falou sobre os acordos foram sempre assinados, principalmente entre a Frelimo e a Renamo, e chamou-me a curiosidade para fazer essa questão. Entende que o Presidente da Câmara também foi ingênuo com a Frelimo, na medida em que ele sempre forçou a paridade nos órgãos eleitorais? Sim, quer dizer, eu acho que ele ingênuo não. O que aconteceu com o Presidente da Câmara, houve um pequeno... Para mim é a maior lenda, que fique claro, a maior lenda da democracia em Moçambique, e eu até considero o meu pai político, não é, em Moçambique, porque foi ele que me levou ao percurso que me conduziu aos maiores desafios políticos, aos maiores probabilidades e possibilidades de amadurecimento político. Então, o que eu acho que aconteceu com ele foi o excesso de concentração de responsabilidades na gestão da Renamo, que envolvia não só aspectos políticos, mas aspectos estratégicos, aspectos administrativos. Então, houve uma carga enorme de aspectos que podiam ter sido descentralizados na gestão da Renamo, que estavam concentrados nele. O que acontece quando você tem que gerir tudo? A probabilidade
de, em algumas decisões, não serem as mais eficientes é muito grande. Então, isto aconteceu com o Renamo. E é por isso mesmo que, se tu fores a ver, desde a altura que o presidente da Câmara partiu, repara muito bem para o Renamo, tu não consegues ver atitudes, pessoas que se destacam pela ousadia em coisas estruturantes. Uma coisa é fazer um bom discurso no Parlamento, por exemplo, insultar a Freitimo, não sei o quê, porque há muita gente que faz isso, né? Pegar um documento no dia da aprovação do orçamento, mandar uns papos. Estou a falar de coisas estruturantes, coisas que venham para mudar, criar reformas digamos, significativas no país. Tu já não vês isso. Significa que o Câmara partiu, mas parece que dificilmente há pessoas que tenham pegado o testemunho e levar avante o legado que ele deixou. Mas ele não respondeu a minha questão. Foi um erro ou não o presidente da Câmara ter apostado nesta lógica de ter seus representantes nos órgãos eleitorais a dita paridade? Não, para aquele momento específico, eu acho que não foi um erro. Foi uma coisa ajustada ao momento, mas que penso que hoje, passados 30 anos, hoje é nossa obrigação reformar essa decisão que ele tomou. Mas para aquele tempo, eu acho que foi ajustado. Eu não estou a ver, em 94, já naquela altura, a gente querer a profissionalização completa dos órgãos eleitorais. Com que pessoas? Com que experiência? Quem que tinha experiência de gerir órgãos eleitorais? E a tensão política que as pessoas vinham, a gente vinha de uma guerra intensa, que teve muitos danos no país. Então, eu penso que para o momento de transição foi compreensível que isso acontecesse, né? Mas acho que hoje, depois de consolidado isto, é a altura de uma reforma, digamos, profunda, e que pararmos de compor os órgãos eleitorais com base partidária, compor o Conselho Constitucional com base partidária. Isso já não faz sentido. Basta-nos o Parlamento, né? Engenheiro, antes do nosso intervalo, faço essa questão. Há uma franja de sociedade que defende que o engenheiro tem um PIN da estabilidade do país. Assume isso, que tem a fórmula ou é responsável pela estabilidade do país? Não, quer dizer, não posso ter a pretensão de uma coisa dessas, né? Eu acho que sou, neste momento, uma pessoa relevante, não é? Uma pessoa relevante para a estabilidade, mas o PIN, neste momento, está com o povo moçambicano. Tanto mais que há muitas iniciativas que são tomadas ao nível das províncias, e que mesmo eu fico surpreendido porque não tinha conhecimento delas e nem sequer tinha pensado nelas. Então, houve uma altura que provavelmente pudesse dizer que havia um comando, uma cadeia de comando que provavelmente partia um pouco das minhas lives, tanto em outubro, em novembro, talvez um pouco de dezembro, mas de lá para cá, a partir de janeiro, houve uma espécie de descentralização e de democratização, digamos, das manifestações e das iniciativas de protesto. E é um momento mais difícil, é por isso que eu disse que nós corremos o risco de perder a carruagem para que nos leve à estabilidade, ao consenso e à paz em Moçambique. Porque em várias etapas em que essa carruagem ainda está com uma velocidade aceitável para a gente saltar e entrar, nós não estamos a fazê-lo. Vamos querer fazê-lo quando a carruagem estiver na velocidade máxima, que ao tentar saltarmos e entrar na carruagem, a carruagem é capaz de nos esmagar e não conseguirmos lá entrar. Antes de irmos para o intervalo, entende que políticos como Armando Guebuza, como Joaquim Chissano, Graça Machel, têm o dever ou têm responsabilidades na situação em que o país está neste momento, na forma como a Frelimo está a lidar com este contexto político que o país está a atravessar? Sim, eu já falei um pouco sobre isso. É uma pena pessoas desta dimensão, como a Mamã Graça, presidente Guebuza, presidente Chissano, que deveriam ser as reservas morais para os momentos de crise, para desempatarem. Quando os seus filhos estão a lutar, o papá, quando chega, faz o desempate, não é? Então, eles, em vez de fazerem um desempate,
em vez de serem árbitros, eles preferiram ser jogadores. Numa altura em que o dever já não os queria como jogadores, os queria como árbitros. Até se calhar os queria como vídeo-árbitros, né? Que tem uma dimensão ainda muito mais, a responsabilidade é maior. Então eles preferiram, neste momento, ainda se associar a uma visão partidocrata sobre o país. E isto prejudicou bastante o país. E o que está a acontecer é que eles, ao invés de manterem esta aura de pessoas que realmente são a grande, digamos assim, a reserva da moralidade, da ética, eles hoje estão a perder relevância. Estão a perder relevância, por isso que você encontra pessoas hoje, é muito comum até nas redes sociais, as pessoas a debocharem, falar mal do Chissano, falar mal da Graça Machel, falar mal do Guebuza, porque as pessoas notaram de que, afinal de contas, eles se converteram nesta fase do ouro da sua vida, eles se converteram em simples elementos de extremismo partidário e não exatamente pessoas que colocam sua nação em primeiro lugar. E se me permitires o exemplo do Botsuana, por exemplo, veja o presidente Ian Khama conseguiu fazer exatamente o exercício contrário. Chegou uma altura que ele não se preocupou muito com a sua identidade partidária, ele se preocupou exatamente com as questões nacionais e com o seu próprio povo. Por isso que é uma das pessoas mais credíveis hoje no Botsuana. As entidades de direito em Botsuana até hoje o tratam como presidente. A nível internacional tem uma credibilidade extraordinária. Várias fundações do mundo pedem a ele, lutam para que ele seja membro do board das grandes fundações internacionais. Então eu acho que era isso o percurso que o presidente Guebuza, o presidente Chissano, Mamã Graça deviam percorrer agora, e não se confinarem, digamos assim, na defesa quase obsessiva do seu partido e às vezes se colocarem na contramão e na trincheira oposta ao próprio povo. Na segunda parte, o engenheiro Venâncio Muniano vai explicar porque que essas figuras têm essa forma de atuar neste contexto de crise e vai responder sobre a sua relação com o Podemos. Estimado internauta, fique desse lado. Voltamos na segunda parte dentro de alguns minutinhos. Fique desse lado. Até já.
nosso podcast, depois deste pequeno intervalo que nós fizemos, só para bebermos uma água e para o engenheiro também ganhar um pouco de fôlego, porque temos algumas perguntas para fazer nesta segunda parte. Engenheiro, vou assim, com forma de até alimentar as expectativas dos nossos internautas que estão ávidos em perceber como é que está a relação com Podemos, mas antes de irmos ao intervalo, estava a falar sobre figuras como Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Graça Machel. A pergunta que eu coloco agora é: por que entende que essas figuras estão a agir desta forma? Têm interesses? Quais são esses interesses que lhes fazem agir desta forma e não agir de uma forma diferente? Bom, a grande questão aqui, é verdade que são daquelas perguntas que a gente diz que, bom, temos que falar em nome dos outros, né? Mas, bom, o que é que eu posso dizer em relação a isto? A grande questão que se coloca neste país é: as pessoas não estão... Aquilo que eu disse logo no início, quer dizer, você olha para um povo que tem certas aflições, tem certos problemas, um povo humilhado, miserável, na abjeta pobreza. Você, como político, até costumo dizer, como músico, como influenciador, qualquer pessoa que tenha uma posição de privilégio na sociedade, se ela quiser ser íntegra, moral e cumprir o seu papel histórico, ela deve refletir nas suas grandes decisões a preocupação com este grupo dos excluídos, com este grupo dos pobres e dos miseráveis. Se você é totalmente alheio aos pobres, aos miseráveis, aqueles que na verdade são os que sustentam um Estado, que sustentam um país, é a maioria, né? Os excluídos na verdade são excluídos nos benefícios, mas são a força motriz para manter uma nação viva. Então, se você não consegue se posicionar nisto, significa que você perdeu digamos assim, perdeu a carruagem do seu percurso, do seu propósito histórico no mundo. Então significa que o problema é quando você opta por cumprir o seu propósito no mundo, normalmente tem um preço pesado a pagar. Porque a coisa mais simples neste mundo é você ficar no conformismo. É como se você de repente não quer ser grande desportista, mas não quer sacrificar-se nos treinos. Logicamente, se você não se sacrifica nos treinos, a probabilidade de ser um grande desportista é quase nula. A mesma coisa, se você quer ser um legado histórico, você quer ser alguém que serve de uma referência, uma bússola histórica para gerações, significa que você tem que pagar um preço específico para ser essa bússola. Então você tem que passar por momentos de crise, pode ser rejeitado, pode ser mal interpretado, tem que às vezes vir contra o status quo. Quando o status quo, você sabe que está desviado dos valores nobres da nação. Então este é que é o grande problema. Cruz de quem optou por cumprir o seu papel histórico e o seu propósito de vida. Este é que é o grande questão. Engenheiro, há quem defende que há alguns segredos do Estado, alguns segredos que têm a ver com a nossa história, que uma eventual colocação de uma pessoa que não seja da Frelimo, um indivíduo que não seja da Frelimo, pode criar um cenário complicado para a sobrevivência da Frelimo. Entendo que são esses segredos que estão por detrás da fundação do Estado moçambicano e também dos negócios estão envolvidos, as elites estão envolvidas, as elites moçambicanas, que esteja por detrás desta forma como agem essas figuras? Sim, também, sim, eu concordo, eu posso concordar com isso, porque de fato há muitos negócios do Estado que foram feitos de uma maneira não lícita, e a Frelimo, infelizmente, ela também sempre teve uma lógica em que para a pessoa ser bem sucedida, para ser bem enquadrada dentro da própria Frelimo, a pessoa deve respeitar a disciplina partidária.
esta história da disciplina partidária e do chamado centralismo democrático que houve antes, que continua a haver até hoje, pode ser o cerne de tudo. Então significa, qual é essa disciplina? Para a gente, quando fala de disciplina, estamos a falar de linhas orientadoras essenciais de uma certa instituição, de uma família, por aí fora, ou dos valores nobres de uma família que devem ser seguidos. Quando você segue esses valores nobres, significa que você tem disciplina. Quando você é obediente a isso, você tem disciplina. Então, se a Frelimo acha que não pode ser uma outra pessoa que não seja desta organização política a ter privilégio de gerir questões fundamentais do Estado, então significa que a disciplina partidária da Frelimo, ela não é baseada em valores nobres da sociedade. Significa que aquilo que é disciplina partidária é uma disciplina de questões socialmente indisciplinadas. Então significa aí que logo, mais uma vez, se estas grandes figuras elas se conformam e se confortam com essa situação, então significa que há todas as razões para, talvez, nos próximos tempos, serem figuras que vão se apagar na história, não é? Engenheiro, vamos agora ao Podemos. Neste momento, qual é o vínculo que existe com o Podemos? Já ouvimos muita coisa nesta relação, Venâncio Mondlane, Podemos. Qual é o vínculo que existe nesta altura? De forma muito breve. Neste momento, pode ser um vínculo meramente afetivo com alguns membros do Podemos que ainda mantemos uma boa relação, uma relação amistosa, mas não temos nenhum vínculo institucional. Portanto, neste momento, podemos dizer que com Podemos estamos totalmente divorciados. Certo. Há quem diz que o engenheiro foi alertado pelo Elvino Dias que era um risco associar-se ao Podemos. Esta é verdade que foi alertado? Mas essa pessoa que está a dizer isso, se estivesse aqui nesta sala, eu estava-lhe uma chapada. Para ver que isso é uma rasteira, digamos assim, de má fé, né? Quer dizer, a pessoa vai buscar as palavras de Elvino Dias, coitado, que não está aqui para se defender, para confirmar ou não essas palavras, e lança-nos. Quer dizer, coloca-me numa situação também um bocado indelicada e desconfortável, porque já não posso falar de uma forma um pouco mais, digamos assim, aberta, extensível, porque Elvino não está aqui. Mas né, se você foi não alertado que havia essa possibilidade de uma possível traição? Não, quer dizer, de uma possível traição não, mas o que eu recordo-me, ele não estava muito confortável com Podemos. Mas veja uma coisa, a pessoa que está a dizer isso pode não conhecer algumas questões, só gosta de fazer alguma especulação. O acordo que foi assinado com Podemos, praticamente o mastermind deste acordo, da nossa parte, nós nos chamávamos Futurena, né? Era a nossa organização informal, foi o Elvino Dias. Portanto, o Elvino Dias é que foi o cérebro que praticamente, ele da nossa parte e da parte do Podemos, a Ruth, não a Ruth, a Judite. Portanto, o Elvino Dias é que foi, digamos, o cérebro do acordo. E aquele acordo ele fez exatamente para salvaguardar situações de futuro em que podíamos ser traídos. É por isso que existem cláusulas lá que nos salvaguardavam de alguns direitos, de algumas situações, por aí fora, porque ele entendeu que se existe algum risco no futuro, que ele poderia assegurar isso colocando cláusulas, digamos assim, que nos pudessem proteger. Quer dizer que havia essa desconfiança, de certa forma? Sim, a desconfiança sempre existe. É por isso que qualquer tipo de acordo, ele só existe porque é preciso salvaguardar a parte, digamos assim, a incógnita que existe na vida, quer dizer, a parte desconhecida e imprevisível do ser humano, não é? Então, essa desconfiança era normal. E depois também há uma outra parte um pouco relevante dessa desconfiança, e é por causa da suposta ideologia política do Podemos, não é? Porque Podemos é uma organização política que ela se desmembra da Frelimo, mas ela, a sua identidade ideológica continua
próxima da Frelimo. Portanto, é um grupo, é uma instituição da esquerda, né? Do centro-esquerda ou de extrema-esquerda, mas então, e é totalmente diferente daquilo que nós somos. Entende que esta aproximação que diz existir entre o Podemos e a Frelimo, que fez com que o presidente Forquilha, por exemplo, decidisse abandonar a estratégia de Venâncio Mondlane e optar uma outra estratégia? Será que esta aproximação tem Sim, o grande problema é sempre o mesmo. Vamos voltar à roda daquilo que eu disse antes. O problema é o seguinte: eu acredito que ele estava foi muito sincero no início. Acredito que não tinha o plano de traição desde o início. Eu acredito, quer dizer, talvez eu seja ingênuo, mas o que acontece? Quando nós passamos para a fase crítica, a fase pós-eleitoral, e que começa a questão do questionamento e, digamos assim, da reivindicação dos resultados, começa um momento difícil para todos nós. Começam as perseguições, começam as ameaças e tudo isso, e certamente que ele passou por essas coisas todas e não se aguentou neste momento turbulento, não é? E aí que vem aquela questão que eu disse, quer dizer, se você quer manter um propósito de vida útil para uma sociedade, você tem que pagar o preço por manter essa integridade. Você tem que saber que vai ter que suportar uma cruz pesada para manter essa integridade, para manter essa postura. Está a dizer que o presidente Podemos não aguentou com a pressão? Não aguentou com a pressão, mais provável, e depois, como ele já tinha ligações anteriores com a Frelimo, como é um homem ligado à segurança do Estado, você sabe, essa gente, como se diz, uma vez polícia para sempre. Então, todas estas coisas interligadas, ele as cozinhou e decidiu que a melhor coisa, de fato, é voltar a associar-me a Frelimo. Como algumas pessoas tentam fazer agora, que só a passar por este momento também dizem, era melhor você estar com a Renamo, não é? Porque estão a notar que o momento é difícil, então estão a tentar levar-me para uma zona de conforto. A melhor coisa é ir para a Renamo, e acabavas com tudo isto. Numa entrevista feita aqui no CIPcast, o presidente Forquilha disse que esta cisão deveu-se à forma como o presidente, o engenheiro Venâncio, estava a liderar o movimento. Disse que, por exemplo, não comunicava algumas decisões no âmbito deste acordo coligatório, não comunicava algumas informações, não dava a conhecer algumas informações a ele, e defende que o engenheiro estava a ser radical, de certa forma, na forma de atuar. E que há situações em que, por exemplo, há um documento que foi à presidência com as exigências que o engenheiro tinha, que não foi acordado com o Podemos, tanto que houve 2 documentos diferentes que entrou na presidência, um do Podemos e o outro do engenheiro Venâncio Mondlane. Qual é a sua resposta a esta? Mas, isso é muito curioso, né, Raul? Porque se o Venâncio não comunicava, se o Venâncio estava a ser radical, como é que fica a luta dele, em particular, pelo povo moçambicano? Quer dizer, você vai abandonar uma luta pelo seu povo porque o Raul não está a partilhar comigo, o Raul está a ser radical, o Raul está a ser extremista, então logo eu tenho razões para dizer que vou abandonar o povo. Faz sentido? Porque você está na oposição, você tem um projeto político. E se você está na oposição, tem um projeto político e social alternativo de quem está no poder. E você não pode abandonar o teu projeto alternativo porque um parceiro teu, de repente, parou de partilhar informações contigo. Então você diz, já agora abandono também o povo e me associo ao adversário. Não vês que isto, do ponto de vista da lógica racional, há uma disciplina que chama-se lógica racional. Do ponto de vista da lógica racional, isto é um anátema, quer dizer, isto é uma contradição profunda, não é? Alguém que está em uma crise existencial, não é? Então, não faz nenhum sentido, é uma fundamentação que tu notas, é uma fundamentação de circunstância, de alguém que está à procura de um refúgio por ter se metido numa armadilha que
depois sabe muito bem de que essa situação é desconfortável para ser apresentada em público. Então arranja qualquer subterfúgio para justificar isso. A questão central aqui que se coloca, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma das vezes ele, conversando comigo, estava fora do país, acho que estava no Catar ou no Dubai, já não me lembro, eu estava em Oman. Então ele a conversar comigo dizia assim, para nós amanhã decidimos, eu e os partidos políticos vamos fazer uma marcha a partir da Praça de Touros, uma marcha que vai sair dali da Praça de Touros até não sei onde. Até já comunicávamos a polícia, uma marcha pacífica, não sei o quê. Olha, no dia da tal marcha, a única marcha que ele dizia que ia participar, não aconteceu. Não esteve lá presente. Até a própria polícia que estava lá, à espera dos marchantes, não veio um único marchante, nem o líder da marcha esteve presente. Então esta que é a grande questão, esta que é a questão do fundo. Então significa que se você quer fazer uma luta desta dimensão, você não pode fazer a luta com uma pessoa que não está preparada nem sequer para organizar uma marcha pacífica, tem medo, não esteve lá presente. Então você não pode fazer isso. Isto faz-me recordar aquele filme do Spartacus, né? Não sei se estás a ver o dos 300, daqueles 300 guerreiros do Spartacus. Lembro-me que o Leônidas, que era o rei Leônidas, veio lá aquele jovem que era um pouco defeituoso, que queria participar como guerreiro de Spartacus. Ele o rejeitou. Ele disse, não, tu não podes fazer parte desta muralha de guerreiros, porque nós temos um princípio, que nós nos defendemos com a máxima força, e dentro da nossa linha de defesa, se aparecer uma pessoa fraca, é vital para nós, porque é onde o inimigo vai furar e destruir-nos a todos. Então tu não tens capacidade de manter o bloqueio forte, então não vale a pena entrar. Então é a mesma coisa, quer dizer, nós estamos a fazer uma luta que é extremamente perigosa. Estamos, como eu disse, estamos a confrontarmos com um monstro, com um gigante, com todos os meios, que nem o regime. Significa que você não pode ter uma pessoa vulnerável a ter informação detalhada sobre todos os planos. Se você entrega planos e elementos sensíveis da planificação da ação, você está a pôr em causa toda a organização. Em que momento entendeu que o presidente Ferreira era um ponto fraco na vossa estratégia? Em que momento percebeu isso? Não, eu entendi desde o início, porque logo que nós iniciamos a nossa reivindicação, no dia 21 de outubro, depois da morte do Paulo Guambe e do Elvino Dias, todas as ações que ele tomou a seguir foram sempre de evitar momentos que ele achavam que eram arriscados, mas que para mim sempre me pareceram coisas óbvias que devíamos fazer. Sempre esquivou qualquer tipo de posicionamento que tinha que ser um posicionamento corajoso para demonstrar que nós manifestávamos repúdio em relação àquilo que tinha acontecido e à situação que tinha ocorrido. Eu notei desde o início que ele nunca esteve disponível para isso. Então eu notava que era um elevado risco, aquilo que eu disse. Há vários anéis de segurança para as decisões. Há anel número 1, número 2, número 3, até o anel central. Então, há determinadas decisões que você, se partilhar com o anel 3, é um risco para você destruir toda a estratégia e destruir toda a organização. Então, talvez foi por isso que, como ele disse aqui neste podcast, que o engenheiro recusou o encontro com ele, com o líder da Renamo e do MDM no estrangeiro. Não, eu não recusei o encontro com eles no estrangeiro. O que eu tinha dito a eles é que não havia necessidade de gastarem fundos para saírem daqui até o Médio Oriente. Nessa altura estava no Médio Oriente. Gastarem mundos e fundos que nós não tínhamos para saírem daqui só para ir conversar comigo no Médio Oriente. Eu disse a eles que é possível hoje nós conversarmos usando os meios digitais de comunicação digital que são possíveis hoje. E já naquela altura estamos a ter vítimas, estamos a ter pessoas que tinham sido baleadas, estamos a ter necessidades de dar apoio às pessoas que estavam nos hospitais, que fazia mais sentido usar esse dinheiro para apoiar as vítimas, que eram tantas, ao invés de se gastar para ir falar comigo. Vamos acelerar, mas ao mesmo tempo. O que é certo é que Podemos é a segunda maior força política neste momento. Assume que os 47 assentos
é uma conquista de Venâncio Mondlane? Grande parte, sim, assumo, quer dizer, não, isso é inegável, né? É assim, nós temos que ver as coisas também historicamente. Na história de Podemos e nas participações nos ciclos eleitorais de Podemos, quais foram os resultados? Isto é preciso ver. Eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Municipal, eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Provincial. Este é o histórico de Podemos. Quando houve a parceria comigo, eles passaram, na verdade, a primeira maior força do país. Porque nós ganhamos as eleições e eles sabem disso. Nós temos números sobre isso. Portanto, essa é outra questão também, o abandono muito precoce da luta pela verdade eleitoral. Portanto, eles estavam sempre a dizer, o Forquilha estava sempre dentro dos pontos a colocar, falava da verdade eleitoral, depois dizia a seguir, se não for possível a verdade eleitoral, tal, quer dizer, uma pessoa hesitante, nunca tinha convicção de que devia lutar pela verdade eleitoral até as últimas consequências. Portanto, se você ganhou as eleições, era a primeira força e pura e simplesmente se acomodou rapidamente com a posição segunda que te deram como se fosse um favor. Mas a questão da tua pergunta era ver a história do Podemos ao longo desses anos todos. Nunca tiveram um membro da Assembleia Municipal, nunca tiveram um membro da Assembleia Provincial e de repente são a segunda maior força na Assembleia da República. E isto aconteceu quando? Aconteceu no momento crítico em que eles tiveram um acordo com Venâncio. Isso é insufismável. Tentar negar isso é como tentar negar que a água é transparente, inodora e incolor. Certo, vamos falar de estratégia. Está a dizer outras palavras que a Frelimo notou que o elo mais fraco desta luta de Venâncio Mondlane era o Podemos e atacou por aí. Não era o Podemos, mas era o líder do Podemos. O líder do Podemos? Sim. Muito bem. O Podemos, nesta altura, é a segunda maior força política do país. O que espera do desempenho desta força política? Há quem diz que são inexperientes, vão ser manindados pela Frelimo, não vão fazer nada. O que espera desta? Vamos ver. O que eu acho que eles se arranjarem uma boa assessoria é provável. Eu conheço uma pessoa que parece que foi contratada por eles, que é uma pessoa muito competente, um professor universitário, um gestor universitário, que não quero aqui citar o nome, tive conhecimento que parece que ele foi contratado como, digamos, assessor parlamentar. Talvez possa dar alguma esperança de produzir alguma coisa substancial. Mas mesmo assim é um pouco complicado, porque esse é um dos problemas que eu sempre critiquei na Assembleia da República. A Assembleia da República, com as comissões que tem, se a gente juntar as competências de cada uma das comissões, temos mais ou menos cerca de 35 áreas ou 35 setores da sociedade que são tratadas nas comissões de trabalho na Assembleia da República. Significa que você ter um único assessor parlamentar que é para tratar 35 áreas do saber, áreas técnicas operativas, é quase impossível. Portanto, é uma crítica que eu sempre fiz à Assembleia da República, que os assessores parlamentares quase nada poderiam modificar da situação triste de a Assembleia da República ser um órgão quase que improdutivo naquilo que é a sua maior competência, que é a iniciativa legislativa. Portanto, eu fui, graças a Deus, eu fui relator tanto do MDM como da RENAMO e fui o único relator nas duas bancadas que produzia relatórios em todas as sessões. Não sei se agora estão a fazer. Então eu conheço muito bem isto, portanto eu fazia sempre as estatísticas, portanto do conjunto das iniciativas legislativas do mandato, a Assembleia da República só fazia 2%. Mas a iniciativa legislativa está dentro das 3 competências primordiais da Assembleia da República. Portanto, se não houver algo que seja desafiante, aquilo que eu costumo dizer, algo que agita as águas, vai ser muito difícil Podemos ser relevante ao longo desses 5 anos. Há quem diz, há quem vai decidir a morte do Podemos daqui a 5 anos. Tem a mesma percepção de que é possível ser nacional ou Podemos sobreviver? Não podemos dizer uma coisa dessas, né? Porque a gente nunca sabe o futuro, não sei o que eles podem fazer. Provavelmente possam trazer jovens, possam trazer pessoas criativas, lutadoras, que tragam uma dinâmica diferente, a gente nunca sabe. Mas agora, com o quadro atual que tem, eles têm que fazer algum esforço. O risco, de facto, de se tornarem relevantes
antes no futuro é muito grande. Há um risco disso, muito grande. O acordo coligatório previa alguns benefícios a Venâncio Mondlane. Estamos praticamente no terceiro mês do ano. Já recebeu algum valor proveniente do Podemos, uma vez que até a última indicação que nós tínhamos é que havia essa cisão entre Venâncio Mondlane e o Podemos, mas ia-se obedecer o que estava escrito no acordo coligatório. Já recebeu algum valor do Podemos? Graças a Deus. Graças a Deus nunca recebi. Abdicamos disso, né? Porque quando notei que, afinal de contas, os interesses e a visão que tinham sobre o futuro e sobre o próprio Parlamento era uma visão meramente estomacal, então preferi abdicar. Portanto, eles tinham feito uma proposta de alguns benefícios para mim e tal, mas eu preferi abdicar e dizer que fiquem com tudo, mas não estou a ver identidade em termos de visão, em termos de perspectivas, como que vocês querem. Então, abdiquei de tudo. Graças a Deus nunca recebi um único centavo do Podemos. Se eles tomassem essa decisão, não aceitaria? Como? Se tomasse a decisão de enviar a conta do engenheiro... Não, é que nem tinham hipótese, porque quando fizeram uma proposta eu rejeitei logo. Então, como é que haviam de enviar se eu logo a partida disse que não queria? Não podiam fazer isso. Que há contas em plataformas digitais do engenheiro que existem nas redes sociais. De repente mandarem sem eu saber. Sim. Sem eu saber? Sim. Nem teriam coragem de fazer. Tudo bem. Gostam tanto de dinheiro que não haviam de fazer isso. Tudo bem. Entende que o presidente Forquilha foi corrompido de certa forma? Houve relatos... Não, eu sei. Olha, eu ouvi que ele recebeu os tais 219 milhões e eu fiz eu não tive o privilégio de perguntar na altura a pessoa que apresentou essa denúncia, né? Porque essa denúncia foi à Procuradoria, perguntar se tinha bases para o fazer. Ele disse que tinha bases muito fortes, que tinha provas inquestionáveis, irrefutáveis de que isso aconteceu. Se realmente a pessoa tem estas provas de que diz, então aí está. Agora temos é que provar isso. A Procuradoria tem aí uma base. Vamos lá ver o que é que a Procuradoria diz sobre isso. Engenheiro, fazer política também requer dinheiro. Como é que se financia para fazer essas viagens, fazer o trabalho político que precisa fazer? Pela graça de Deus. Só isso. Eu próprio às vezes me questiono como é que às vezes temos necessidades financeiras muito fortes, temos uma viagem à porta, temos alguma coisa e não sabemos onde é que os recursos vêm, mas nunca ficamos numa situação, como é que se diz, com as calças na mão, como se diz. Há sempre pessoas de boa vontade que acreditam e que nos têm ajudado bastante. Mas como disse, não são organizações formais, são pessoas particulares de muito boa vontade. E graças a Deus nós temos contas, temos o PayPal, o Wise e temos as criptomoedas, que são formas, digamos assim, de depósitos financeiros que permitem a segurança do contribuinte. Portanto, não é possível rastrear quem que fez uma contribuição em criptomoedas, é quase impossível. Pode-se fazer, mas o investimento para fazer isso é superior que o dinheiro que está lá. Então acreditamos que ninguém vai conseguir ver isso. No PayPal talvez um pouco, mas há muita garantia de segurança. Porque este é o grande problema, as pessoas querem contribuir, mas também não querem ser identificadas. Então engenheiro, para essas plataformas dá-se essa garantia. Engenheiro, tem garantia de que esta forma de fazer política através das contribuições dos apoiantes vai lhe garantir sustentabilidade por 2, 3, 4, 5 anos? Ou entende, porque quem tem a visão de que as pessoas vão ficar saturadas, vão ficar cansadas? Sim, mas essa coisa de ficar cansadas é o que a gente ouve desde o dia 21. Quando a gente convocou a primeira greve nacional geral, a gente chamava assim, primeira greve nacional e geral, também ouvi tantos vaticínios. Eu até gostaria de ir rever os vídeos dos grandes comentadores que diziam que essa coisa da greve, isto aqui só vai durar 2 dias, as pessoas vão se cansar, não há ninguém que vai... Não. Então foi todo o mês de outubro, todo o mês de novembro, todo o mês de dezembro, janeiro. Então, que significa que as pessoas são muito baseadas
nos paradigmas daquilo que já ouviram dizer, daquilo que já viram, daquilo que já experimentaram. As pessoas não estão abertas para pensar em perspectivas, ousadia, visão, utopia. As pessoas não estão prontas para isso, não é? Hoje em dia, se a gente tem um sistema democrático, é porque em algum momento houve uns jovens que foram ousados e disseram que não, nós não queremos mais monarquia, nós queremos uma república, e que eram vistos como malucos, como não sei o quê. Acreditaram nisso. Então hoje também há muita gente que também ainda está agarrada nisto, que as pessoas vão se cansar, as pessoas não vão poder fazer isso. O problema é que as pessoas não têm a mente aberta para a visão, não têm a mente aberta para a utopia, e não conhecem a verdadeira lógica dos fenômenos sociais, e não leram ainda o que leva as pessoas a contribuir. As pessoas estão a contribuir exatamente porque a motivação que leva as pessoas a contribuir é que vai fazer com que a pessoa contribua 2 dias ou a pessoa contribua 5 anos. Então essa parte nunca ninguém estuda, nunca ninguém analisa isto, né? Você, quando fica a contribuir para um clube, contribui durante 20 anos. Faz isso por quê? Qual é a lógica disso? O que leva uma pessoa do Sporting, que nunca ganha já há muitos anos, mas a pessoa continua como sócio do Sporting a pagar cotas? O que leva uma pessoa a fazer isso? Então o que pode levar as pessoas por 5 anos ou 10 anos a continuarem a contribuir para esse projeto político? Era muito interessante fazer esse trabalho. Há uma contribuição do internauta que pediu anonimato, que defende que essas contribuições que o engenheiro recebe devia usar, por exemplo, para construir. Não sabemos qual é o nível de contribuição das pessoas que apoiam o engenheiro. Construir casas, dar cesta básica a algumas famílias que perderam os seus progenitores por causa das manifestações. Sim. Apoio a pequenos comerciantes, apoiar as creches, famílias carentes. Sim, tem razão, concordo. Essa contribuição está muito boa. Agora, a dimensão das nossas contribuições não permite fazer tanta coisa assim, mas, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi visitas, eu não sei se acompanharam, nós fizemos várias visitas às famílias que sofreram durante as manifestações da violência policial, pessoas baleadas que precisam de tratamento médico, pessoas que estão detidas, que precisam de ajuda, famílias que também perderam os seus parentes e que precisam de alguma ajuda. Nós, dentro do possível, todas as visitas que nós fazemos a essas famílias, nós sempre deixávamos alguma contribuição, algum apoio. E algumas famílias precisam de apoio permanente, portanto, não apoio pontual, precisam de apoio permanente. E nós agora, em colaboração com a Rede das Mães Solidárias, que é uma organização que está em todo o país, portanto, nós não tínhamos capacidade de poder abranger a assistência em todo o país. Agora nós estamos a canalizar todo o apoio que temos para ajudar as pessoas feridas, detidas, canalizamos para as Mães Solidárias, e elas têm ajudado. Claro que neste momento as necessidades que as pessoas têm em medicamentos, alimentação, assistência jurídica é tão grande que quase não nos resta muito para obras como edificações, isto a dizer, construir escolas, fazer hospitais. Ainda não temos essa capacidade financeira. Pode-se agradar qual é o orçamento, mais ou menos, de funcionamento da estrutura de Venâncio Molhano? O funcionamento mensal. Sim. O nosso funcionamento mensal com os nossos, quer dizer, porque depende, né? Por exemplo, se temos viagens, pode crescer um bocadinho. Quando vamos ao norte, pode crescer um bocado. Mas o funcionamento normal de todos os meses não é assim tão grande, são cerca de 300 mil meticais por mês. Sim. E conseguem estabelecer? Conseguimos mensalmente? Conseguimos mensalmente cobrir isso. Há fontes também que nos ajudam, que não são propriamente estas publicamente conhecidas, porque às vezes estas também não chegam, não é assim, não pode parecer, mas não é assim valores tão astronómicos que a gente tem recebido. Liliana, temos algumas perguntas para os internautas? A maior parte delas já foram respondidas. Tudo bem. Engenheiro, faço pergunta em relação à família de Elvino Dias. Sim. Como está a família de Elvino Dias nesta altura? E Paulo Guambe? Olha, do Paulo Guambe confesso que não tenho assim muita informação. Acredito que Paulo Guambe era porta-voz, penso que sim, era porta-voz e era responsável para a área de comunicação e imagem de Podemos. E creio que, bom, por causa dessa situação em que nós estamos, não tenho tido muita informação, mas acredito que o Podemos deve estar a cuidar da família, ajudar e acompanhar o caso, né? Mas em relação à família de Elvino Dias, sobretudo da Esmeralda,
Ela neste momento faz parte da nossa organização e ainda há pouco tempo ela viajou para Aclimã, porque eles tinham a casa deles aqui em Maputo, com os filhos, e dentro do possível, dentro daquilo que a gente pode, a gente tem ajudado a família. Uma das coisas que estamos neste momento a fazer, todo o forcing, ainda não se resolveu a questão da habilitação de herdeiros, por causa da família que é grande, mas quem está a tratar de todo o processo de habilitação de herdeiros é um advogado nosso, e nós estamos a cobrir todos os custos sobre isso. E também estamos com outro processo, que é o processo da revitalização do consultório que acabou fechando, o consultório jurídico dele. E uma das coisas que havia muitos contratos, e que alguns destes contratos tinham valores a receber, que é preciso revitalizar esses contratos para não se perder os contratos. Então temos também advogados que estão a ajudar-nos para manter aquele negócio, para ver se pode ajudar a família no futuro. Então é o que nós estamos a fazer, mas a família também está estável.